com teu coração me oferto. Fala aí, galera, beleza? O mar da vida se agita e nem sempre a gente pode impedir que as tempestades cheguem ao nosso coração. Diante delas, a gente tem que escolher ou o desespero e o naufrágio, ou a fé que a gente tem pode ajudar-nos, se não a vencê-las imediatamente, como nós gostaríamos, como num passe de mágicas, ao menos passar por elas do modo mais digno possível. Este é o programa Verbo da Vida e nós estamos no 19º domingo do tempo comum. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho para você receber as notificações do nosso canal. Pois é, gente, antes de continuar a meditação da palavra dominical, eu queria lembrar que no ano de 2020, no qual eu estou gravando este vídeo, este 19º domingo do tempo comum é Dia dos Pais, por isso a você que é pai, o meu abraço de paz e rezemos todos nós pelos nossos pais vivos ou falecidos. Muito bem, no evangelho de hoje, São Mateus descreve-nos uma noite prodigiosa. Certamente aquela noite que de fato aconteceu deve ter ficado no coração dos primeiros discípulos como uma noite inesquecível por todos os eventos que foram se sucedendo. No jeito de construir seu texto, o nosso evangelista Mateus faz desfilar diante dos nossos olhos uma série de cenas. Primeiro, Jesus manda os seus discípulos entrarem na barca e avançarem mar adentro até o outro lado do mar. Depois ele despede as multidões que tinham estado com eles ao redor do lago de Genezaré. Depois Jesus sobe a montanha e vai rezar sozinho, emerge na oração com seu Pai e lá pelas tantas, alta madrugada, a barca dos discípulos, que já estava no meio do mar, é agitada pelas ondas, é vítima de uma forte tempestade e Jesus vem socorrer os discípulos andando sobre as águas. Tem a cena também de Pedro que quer também ir ao encontro de Jesus Nosso Senhor e vai, até anda um pouco sobre as águas, mas vacila, começa a afundar, mas Jesus o salva. E tudo isso forma o contexto no qual os discípulos, depois de toda a tempestade acalmada, professam a fé. Verdadeiramente, tu, Jesus, és o Filho de Deus. Ora, gente, é preciso que eu parta de um ponto importante para o qual já sinalizei um pouco antes. Essa noite é uma noite histórica e é uma noite que de fato aconteceu e marcou justamente pelo prodígio dela o coração dos apóstolos. Isso aconteceu. No entanto, quando São Mateus escreve o seu evangelho, esta noite, que é histórica, passa a ser uma espécie de parábola contada para fazer com que a igreja, no seu contexto coletivo, e cada cristão em particular, pudesse então tomar essa palavra como uma motivação de coragem para a sua própria vida e para as suas próprias experiências de tempestades e tribulações. Mas, padre, explica melhor esse negócio desta noite prodigiosa, narrada por São Mateus, ter se tornado uma espécie de parábola motivacional da igreja e de cada crente em particular. Vamos lá. Jesus reúne, enquanto esteve por esse mundo, uma comunidade de discípulos. Essa comunidade é a sua igreja, a igreja que ele funda no seu amor, funda na sua paixão, morte e ressurreição. E veja, ele envia a igreja para o mundo. O mundo é um mar nem sempre confortável, um mar às vezes muito agitado. E a igreja é a barca de Pedro. São Mateus diz que Jesus despede as multidões, e a gente pode até dizer, Jesus se despede das multidões quando vai subir aos céus na sua ascensão. Jesus se despede deste mundo, mas não para abandoná-lo ao léu, não para deixá-lo à míngua. Jesus se despede, mas nunca lhe nega a sua assistência amorosa. O evangelista acrescenta que ele sobe uma montanha para imergir na oração profunda a seu Pai. Na verdade, do ponto de vista da análise parabólica, ou seja, naquilo que essa palavra pode refletir na nossa vida, Jesus, mais do que a montanha, Jesus sobe aos céus na ascensão
para estar face a face com seu Pai por toda a eternidade. E sim, eis que a igreja, a barca de Pedro, vai pelo mundo, vai pelo mar da história. E o mar da história não é sempre confortável, não é sempre acolhedor. O mar da história é como é e se revela por vezes cruel para com a igreja na sua coletividade e para com cada homem e mulher de fé na sua individualidade. E aqui é preciso lembrar que quando o evangelista São Mateus se põe a escrever o seu evangelho, ele já está vivendo uma situação de mar bravio. A igreja tinha andado alguns poucos quilômetros na história, percorrido algumas poucas décadas, mas já enfrentava dificuldades terríveis. Estevão já tinha sido martirizado, os cristãos já tinham sido expulsos da região de Jerusalém, da Judéia, e se espalhado por toda a Palestina numa espécie de diáspora, de fuga, causada justamente por causa de tribulações políticas contra ela. E claro, não dá para esquecer a perseguição do Império Romano, não dá para esquecer, por exemplo, dentre toda a massa de perseguição, aquela causada pelo Imperador Nero contra os cristãos, contra Cristo. Sim, Mateus, quando toma o papiro e a pena para escrever o Evangelho, já vê a igreja em mares bravios. E ele nem tinha percorrido os 2000 anos de história que nós podemos olhar para trás e ver. E o Evangelho permanece válido também para nós, cristãos do século XXI, porque nós reconhecemos na barca da igreja a igreja de Cristo e reconhecemos em tudo isso as tribulações que ao longo da história ela foi passando e enfrentando. Quantas ondas terríveis vindas de fora, de poderes políticos que perseguem o Evangelho e perseguiram ao longo de tantos séculos. Distrair nessa parte aí das ondas, vamos recomeçar a parte das ondas de novo. Tá? Quantas ondas bravas se lançaram contra a barca de Pedro, que é a igreja, ao longo da história, à maneira de poderes políticos que perseguiam os cristãos lá no passado remoto e até hoje o fazem. E quantas outras ondas, infelizmente, agitam a barca a partir de dentro, a partir dos pecados dos próprios membros da igreja, que fazem com que a imagem da igreja fique manchada diante da reputação popular, diante do mundo. Tudo isso torna a igreja uma viajante em apuros em diversas situações e em diversos contextos. São Mateus está convicto de que esse texto, que reconta essa memória tão importante, tinha o poder, pela graça de Deus, de motivar os crentes de sua época a resistirem firmes na fé, a olharem mais para Jesus que anda sobre as águas, e as águas aqui significam todos os tipos de males que possam assolar e perturbar a paz da igreja. Ela precisa olhar mais para Jesus do que para as próprias águas. Pedro, o príncipe dos apóstolos, o chefe dos apóstolos, o primeiro entre os apóstolos, é aquele que toma a liderança de fazer o caminho de fé, inclusive andar sobre as águas, e é possível que ele vacile, mas Jesus jamais vacila. É possível que Pedro titubeie no meio do caminho, mas Jesus não. Jesus permanece fiel, Jesus permanece firme. E voltando um pouquinho na cronologia, é interessante que Jesus vem andando até a barca justamente pelas 3 da madrugada, que significa na contagem de tempo judaica a 4ª vigília. A 4ª vigília foi interpretada desde os santos padres, nos primeiros séculos da igreja, como a hora da ressurreição de Cristo. De certo modo, o evangelista está querendo dizer assim: Jesus ressuscitado, ao ver a sua esposa, a igreja, ao ver a sua barca com seus discípulos em perigo, ele, ressuscitado, vivo, vencedor da morte, sempre virá em seu socorro. Pode ser que na agitação do mar, no meio da manifestação de Jesus em nosso socorro, os nossos olhos estejam ainda muito voltados para a tempestade. Pode ser que, apesar da presença de Jesus no nosso meio, quando a gente diz Ele está no meio de nós, o coração esteja tão agitado
que continue a gritar, é um fantasma, como fizeram os discípulos, e a gente não enxergue claramente a presença de Deus no meio da tribulação. Mas claro, parece que o evangelista quer motivar no coração de cada leitor que cada leitor e a igreja no seu conjunto devem olhar para Cristo e no meio de toda a massa de problemas, ser ela, a igreja, contemplativa e saber enxergar o seu Senhor e ouvir a voz dele e assim perceber a soberania dele sobre tudo aquilo que liquidamente se agita debaixo da igreja ou na história da igreja. Sim, o mundo é líquido, a história é líquida e às vezes cruel, mas nosso Senhor é firme como a rocha, ele não afunda e não deixa ninguém que crê nele ou olhe misticamente para ele afundar. E claro, esse evangelho chegou até o século XXI e está sendo pregado hoje por tua causa. E é para você e é para mim que ele deve dar a mesmíssima mensagem. A mensagem de que nós não estamos sozinhos nessa vida. Não estamos lançados por Deus e abandonados ao léu. Neste mundo, na história, no meio de tantas ondas de tribulação. No meio de tudo que se agita ao seu redor e às vezes até dentro de você. Tenha a coragem de ser contemplativo. Contemplativo para enxergar Deus onde Deus não está tão evidente, mas onde Ele está de fato, porque Ele jamais abandona ninguém. E talvez seja por isso que, guiada pelo Espírito Santo, a igreja tenha escolhido a primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, como componente dessa liturgia da palavra. Naquela narrativa, o profeta Elias sobe a montanha do Horebe para encontrar-se com Deus. Mas ele é surpreendido por um forte vento, um vendaval que rasga as montanhas. Depois ele é surpreendido por um terremoto que agita a terra. Depois ele é surpreendido por um grande incêndio, um fogo que tudo consome ao seu redor. E só depois de tudo isso, ele percebe a presença de Deus numa brisa suave. Ora, na hora da tribulação, eu e você precisamos subir a montanha não do Horebe, mas da prece, da fé. E é preciso, num primeiro momento, fazer calar, com a ajuda da graça de Deus, as 1000 vozes que perturbam o nosso coração, que quando está passando por um problema, sente agitar dentro de si uma série de cenas que desconcentram, inclusive a prece. São simbolizadas estas 1000 preocupações no vendaval, no terremoto e no fogo que consumia a montanha do Horebe. E às vezes sacode o nosso coração quando a gente quer rezar na hora do problema. Mas é preciso, com a ajuda da graça de Deus, reconhecer a calmaria da brisa leve, que é o Espírito Santo, que vem em socorro da nossa fraqueza, como nos afirma São Paulo na carta aos Romanos capítulo 8. E assim, depois de fazermos calar todas essas 1000 vozes, no silêncio, reconhecermos a presença de Deus. E sim, Deus nos faz passar pelas tribulações e pelas tempestades da vida. Talvez o modo que Ele nos faça passar não seja o modo como nós gostaríamos, mas Ele nos fará passar e nos fará interpretar do seu jeito, se nós perseverarmos na fé, tudo aquilo que nos acontece, todos os acontecimentos, todos os episódios da nossa vida. Queira Deus que se mantenha firme no nosso coração a verdadeira fé da igreja, que está inclusive reprofessada no final dessa passagem do Evangelho. Queira Deus que se mantenha viva no nosso coração a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, nós continuemos a crer que sim, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E depois de passarmos por tudo, a gente continue afirmando o seu senhorio pelo mundo, testemunhando sua presença salvadora ao nosso redor.